Alô, boa noite, boa noite. E aí, como vocês estão? Vamos lá, vamos iniciar a nossa sériezinha, né? Resolvi fazer essa live aqui. Eu tenho conversado com alguns clientes, com algumas pessoas. As pessoas têm uma dificuldade de compreender por que elas são como são, né? No sentido de ter alguns pensamentos, ter alguns sentimentos e comportamentos dos quais elas não querem ter. Né? Então é basicamente um autoconhecimento, você se conhecer, você entender o porquê você é assim. Então a gente vai fazer uma sériezinha nas próximas 6 semanas, tá? Vão ser 6 vídeos com aulas aí diferentes e a gente vai começar hoje falando um pouquinho de quando você nasce, tá? Deve ter 20, 30 minutos cada live, uma coisa rápida conseguir fazer aqui para vocês conseguirem realmente assistir, realmente entender, ter uma compreensão maior, porque isso acaba adentrando tudo até em relação aos meus tratamentos, em relação às minhas terapias, tá? Porque se a gente não entende como que a gente se tornou como a gente está hoje, às vezes a gente não consegue tratar, né? Então tem casos que a gente precisa retornar, digamos assim, vamos usar entre aspas, né? Para a gente poder entender por que a gente está desse jeito. Tem casos que não, tem casos que a gente não precisa entender tudo. A gente só simplesmente trabalha daqui para frente, a gente não vai lá para trás para entender todo o contexto. Tá? Tem casos e casos, pessoas e pessoas, por isso que eu falo que não é todo mundo que precisa disso, tá? Mas algumas pessoas ainda são necessárias. E eu acho legal a gente ter isso, né? A gente, com a gente, fora de terapia, fora de um tratamento emocional, psicológico que seja, eu acho legal a gente ter esse entendimento sobre nós, né? Por que eu sou desse jeito? Da onde que vem tudo isso daqui? Então eu resolvi começar a live falando desde lá do comecinho da nossa vida, né? Desde quando a gente nasce. Vou começar essa sériezinha de lives. Então a gente vai falar basicamente da sua jornada ali como bebê. Praticamente eu posso dizer que 90% dos tratamentos que eu já fiz, tá? Eu tenho 9 anos fazendo terapia, trabalho com regressão, trabalho com hipnose, trabalho de diversas formas, tá? E eu digo que 90% até mais disso, os traumas, os problemas que a pessoa enfrenta hoje como adulto se iniciaram lá atrás, lá quando a gente era bebezinho, quando a gente era pequeno, tá? Por que isso acontece? A gente forma a nossa personalidade basicamente de 0 a 8 anos de idade. É onde o nosso córtex pré-frontal, a nossa parte atrás da testa, ela não está 100% desenvolvida. Ela é como se fosse um filtro do que a gente aceita ou não como uma verdade. Quando falam que a criança é uma esponja, né? A criança absorve tudo, a criança é uma esponja. E realmente é. A criança, ela, tanto as coisas que ela ouve, como as coisas que ela experimenta por conta própria, como as coisas que ela ouve das pessoas, ou vê, ela observa, né? A criança é muito observadora, inclusive em televisão, tá? Não precisa ser na vida real ali, onde a criança está no ambiente familiar, por exemplo. Pode ser quando a criança ela está vendo um desenho, né? E tem desenhos que tem alguns estímulos que não são muito legais para a criança. Tem o meu filho mesmo, né, o Matheus, tem alguns desenhos que eu não deixo ele assistir, porque de forma muito sutil faz com que programe o cérebro da criança para ela ser daquela forma, para ela... Vou dar um exemplo, tá? A tal da Peppa Pig. Ela é um desenho que ela tira totalmente a autoridade dos pais e ela faz com que haja muito desrespeito com a figura paterna, com o pai, né? O pai é bobão, ela é sempre, tipo, não tem respeito pelo pai, tá? Ah, Michel, é exagero. Não é exagero. Só é colocado de forma muito infantil dentro de um desenho, porque é um desenho para criança. Mas a mensagem que é enviada, a mensagem que está por trás é essa. Então a gente tem que cuidar muito, tá? Visto isso, né, estamos numa era tecnológica, a gente vê criança de 4, 5 anos com um iPhone na mão, né, com um celular, às vezes de 5, 6, 7 mil reais na mão e faz o que quiser com aquele celular. Né? O Matheus não tem celular, ele vai ter depois de 10, 12 anos de idade só. Né? Porque o acesso à internet ele é perigoso se a gente não souber usar. Então é importante a gente saber usar, a gente ter um discernimento em relação a isso. Mas e nós? E nós quando éramos crianças? Que a gente não tinha essa era tecnológica, a gente não tinha acesso à informação como as crianças de hoje têm. Então a gente cresceu muito na rua, brincando com amigos. Às vezes tinha o valentão da escola. Eu lembro que tinha o valentão da minha escola. Eu lembro quem que era.
Talvez você tenha ali também, né, o valentão da escola. O que era dito, algumas coisas eu lembro, né, algumas coisas que muitas vezes para você acha que é bobeira. Hoje, vendo como adulto, você acha que é bobeira, mas para a criança foi muito marcante e se tornou um trauma, né? Então tem N situações que eu já vi que a pessoa achava que era bobeira. Eu não digo só com clientes meus, mas eu digo comigo mesmo. Às vezes eu faço alguns tratamentos, algumas coisas e eu vejo, e quando eu vejo eu falo, nossa, nunca que eu achei que isso me marcou dessa forma. Né? São traumáticos, são coisas traumáticas. E o trauma, geralmente, a gente pode definir dessa forma, tá? Não é essa a definição especificamente, mas nós podemos definir da forma como é uma quebra de padrão emocional. É como se você estivesse aqui num padrão e você tem um trauma, você tem um pico emocional e retorna. E esse pico emocional que tira você do teu padrão é que faz com que seja um trauma, tá? Lógico, daí para uma emoção negativa, né? Ou uma tristeza, um medo, uma raiva, enfim, diversas formas aí. E a gente tem isso guardado, né? Muitas vezes de maneira inconsciente, muitas vezes você nem está percebendo o que você tem. Assim como eu muitas vezes não percebia algumas coisas que eu tinha. E quando eu comecei a trabalhar, fazer algumas coisas, eu comecei a perceber dentro de mim. Mas por que isso acontece? Isso tem muita relação com a atividade cerebral, tá? Tem muita relação com a forma como o nosso cérebro se desenvolve. Então, basicamente, quando a gente está na fase do nascimento ali até os 2 anos, tá? Nascimento até os 2 anos, a gente está o nosso cérebro ele está em uma frequência, a onda cerebral mesmo, está em delta, tá? Esse é um estado, para você ter ideia, de sono profundo. Você vê que a criança até 2 anos ela dorme muito, né? Ela está sempre muito dormindo. E é justamente nós, como adultos, é o nosso sono profundo, tá? Sono profundo são ondas delta. Depois a gente tem a onda teta, tá? Que é um estado desperto com acesso ao subconsciente. Ela vai de 2 a 5 anos de idade. Tá? Essa onda teta, ela pode ser acessada em hipnose. Tá? Então aí as coisas já começam a se encaixar, né? Porque você basicamente rompe a barreira do consciente, você rompe a barreira do racional, do analítico, de ficar querendo entender tudo, e você simplesmente acessa o que você tem que acessar, essa camada que está mais abaixo, que está mais profunda, né, das memórias. Por isso que a hipnose ela é necessária muitas vezes, né? Porque você acaba trabalhando ali, você acaba vendo algumas coisas ali, tá? Você começa a acessar algumas memórias, acessar algumas coisas que para você hoje é inconsciente. Então às vezes é necessário usar do transe da hipnose. Ah, Michel, e a hipnose, você vai dormir, você vai ficar inconsciente, você vai perder o controle? Não, tá? Não. Esquece a hipnose que você vê na televisão, esquece a hipnose de entretenimento. Nós estamos falando de clínica, de tratamento, de outra coisa, tá? É uma ferramenta muito, muito boa, mesmo, para tratamentos do tipo que eu faço, tá? Depois a gente tem as ondas alfa, que é um estado um pouquinho mais acima da teta, e também pode ser acessado por meio da hipnose, tá? Então, quando a gente faz o tratamento de regressão com a hipnose e tudo mais, ele é um tratamento que ele pode chegar às ondas alfa ou onda teta. Onda delta não nos interessa, porque você vai dormir, não adianta nada. Então, é onda teta com alfa, tá? Então, nesse meio aí que a gente consegue fazer os tratamentos e buscar as memórias, buscar as coisas que a gente quer. Por isso que trabalha muito com um estado de relaxamento, olhos fechados, né? Com o olho fechado você se priva do campo de visão, então é um dos sentidos não está ativo, então seu cérebro já fica mais relaxado, enfim. E a gente começa a trabalhar com uma questão imaginária, né? De imaginar alguns relaxamentos. Ali vai até 5 a 8 anos de idade, tá? Então você fica nessa... O estado predominante, as ondas predominantes no teu cérebro até os 8 anos de idade é alfa, tá? De 5 a 8 anos de idade. Ou seja, até os 8 anos de idade você está em transe, né? Se você parar para pensar dessa forma, até os 8 anos de idade é como se você estivesse em transe. Então você está com o subconsciente aberto, você está sendo programado, tá? Depois nós temos a beta, que é o estado de alerta, que é o estado que nós estamos hoje, tá? A beta é separada em 3 níveis. Então, o primeiro nível é de 8 a 12 anos e depois vem a vida adulta, que é a parte mais de vigília, né? Então você está sempre esperto, sempre ligado, tá? Usando as beta. Mas, vamos lá. Quando você está no estado de criança, você está sendo programado. O que é programado, Michel? Vamos lá, vou dar um exemplo, tá?
É, imagina que quando você nasce, você é um computador formatado. Você não tem nada, você não tem nenhum programa, não roda nada, ele só liga. E vão passando as experiências da vida e você vai sendo programado, vão sendo instalados alguns programas. É o celular que sem nenhum aplicativo, né? Podemos usar essa analogia também. Ele só está ali, o celular. Então eu preciso instalar alguns aplicativos para que ele funcione da forma como eu quero. E assim é com o nosso cérebro também. Vão sendo instalados alguns programas. Então, a criança ela vai absorvendo algumas coisas, tá? Ela vai sendo programada. Como assim? Vou contar um caso rápido de fobia social que eu tratei. Esse caso de fobia social era de um rapaz, ele me procurou, ele tinha ali já seus 40 para 45 anos, né, mais ou menos isso. E ele tinha uma fobia social muito grande, né? Então ele não conseguia socializar no trabalho, ele ficava se isolando, não saía de casa, nem nada. Quando a gente fez o tratamento com ele, nesse momento, né, o tratamento não envolve só regressão, só hipnose, tá? Ele envolve várias ferramentas como um todo, para que realmente a pessoa tenha uma mudança significativa na vida dela, que ela reprograme esses programas, tá? Para que ela realmente limpe o que está ali. Então, quando a pessoa ela chega no momento do tratamento onde a gente usa da regressão, aí a pessoa, nesse caso do rapaz, ele se viu, veio uma memória para ele, que ele tinha ali mais ou menos 5 a 6 anos de idade, ele havia perdido a mãe, né, quando ele tinha uns 2 anos, e o pai era alcoólatra, então ele foi morar com o tio. O pai era muito agressivo, e ele foi morar com o tio e a tia num sítio. E ele, sítio, né, moleque de sítio, fica subindo em árvore e tudo mais. E ele subiu lá no pé de manga, e tinha manga lá, beleza, depois ele voltou para casa, e os tios receberam amigos lá, receberam visita, e eles falaram, vamos lá pegar manga. Aí quando eles chegaram próximos ao pé de manga, os detalhes que vêm na memória da pessoa, e ela vai me falando isso, tá? Por isso que eu falo, a pessoa está consciente o tempo todo durante o tratamento, ela não perde o controle. E ele me contando. Aí eles foram lá no pé de manga e eles viram assim a manga e não tinha manga. Eles falaram, não tem manga. Como ele era moleque, subiu no pé de manga na parte da tarde, ele viu que tinha manga por dentro, assim, né? Por mais escondidas ali tinha algumas mangas. E aí ele falou. Ele falou, não, tem manga sim, tem manga por aqui. E os tios dele, talvez agressivos também, né? Deram um tapa na cara dele e falou, fica quieto que os adultos estão falando. Ele murchou, né? Então, eu não posso falar. Então ele criou-se um programa, é um trauma. Tava ali tranquilo, tava querendo ajudar e tomei um tapa na cara, fui repreendido, né? Tinha ali 5 anos de idade, 5 para 6 anos. Tá? O subconsciente está extremamente aberto. Então a informação ela entra e se fecha. Se torna um programa que a gente fala. E ali se tornou um programa para ele, né? Eu não posso falar, não posso conversar, é perigoso conversar. Esse foi o programa. É perigoso abrir a boca, né? É perigoso falar o que eu penso. É perigoso me expressar. É perigoso querer ajudar. Ele estava querendo ajudar só. Não, tem manga assim. Por baixo aqui tem, escondidinho. Ele estava só querendo ajudar. E os tios, na ignorância, fizeram o que fizeram, né? Então, ali criou-se um programa. Michel, mas sempre é assim? Sempre tem uma situação em específico onde a pessoa ela é programada para algo no futuro, para a vida adulta? Não. Tá? Não é uma... Às vezes é uma somatória de várias coisas que não tem absolutamente nada a ver, analiticamente, com o problema. Né? Então, por exemplo, eu costumo dar o exemplo de que a maioria das pessoas pensa que um trauma, por exemplo, uma fobia de cachorro, ela veio com um trauma com um cachorro no passado. Não é uma linha reta. Quando a gente fala de emoção, não é uma linha reta, assim. É muito complicado. É muito complicado não, muito mais complexo. É mais como uma teia de aranha. Uma coisa se liga na outra, que se liga na outra, que se liga na outra. Então, esse trauma dele não gerou só a fobia social. Gerou falta de autoconfiança, gerou baixa autoestima, gerou um medo de julgamento, gerou um monte de coisa. Gerou um complexo de inferioridade. Então, é uma teia de aranha, se tornou várias coisas ao mesmo tempo, né? E vai se tornando uma bola de neve, porque aí vai desencadeando outras situações na vida dele, onde ele sentia isso.
Então isso fazia com que ele se reprimisse, o que a gente chama de fobia social ali na vida adulta, tá? Então, assim você vai começando a entender, né, o porquê que você é como você é. Então, talvez você esteja vendo essa live e você esteja aí se percebendo, né, e fazendo uma autoanálise e percebendo algumas coisas dentro de você, você falando, nossa, por causa disso então que eu penso dessa forma, por causa disso que eu tenho esse medo, por causa disso que eu tenho esse comportamento. E é justamente, tá? Lembra sempre que as experiências que nós tivemos na vida determinam a nossa visão de mundo, crenças, o que eu acredito que é uma verdade no mundo. Essas crenças determinam a nossa forma de pensar. Então, as vozinhas que ficam narrando o dia a dia na tua cabeça são as suas crenças, tá? Essa vozinha que fica narrando. Essas vozinhas, chamamos de pensamento, elas determinam o que a gente sente, ou seja, toda a química, toda a reação que o nosso corpo tem. E toda essa reação, todas essas emoções, elas determinam os nossos comportamentos. E são os nossos comportamentos que determinam os nossos resultados na vida. Então, o que a gente faz no tratamento? A gente pega a parte dos resultados. Michel, eu tenho esse resultado aqui, quero mudar. A gente vem vindo de trás para frente. Tá, tem esses resultados, quais comportamentos você tem, qual emoção está vinculada, como que você pensa e aonde que isso começou. E a gente vem tratando tudo, né? Vai tratando todas essas questões. Então você limpa tudo. Aí você reprograma, o que a gente chama de reprogramação, né? Você reprograma, você muda, tá? Então o seu cérebro ele é cheio de mecanismos para que você sobreviva. É tudo uma questão de sobrevivência, tá? É a base principal do nosso cérebro, sobrevivência. Então ele quer que você sobreviva. Tá? Por que o cara tem fobia social? Porque o cérebro dele interpretou a situação como perigosa. É perigoso me expressar, é perigoso eu falar com as pessoas. Criou o programa e ele ficou daquele jeito, tá? Isso todo mundo, tá? Falando dele porque eu dei o exemplo da fobia social, mas todos nós temos esses mecanismos de sobrevivência, né? Às vezes eu tenho um medo que você não tem, e às vezes você tem um medo que eu não tenho. É tudo de acordo com as nossas experiências de vida e a forma como nós interpretamos, tá? Nem sempre um trauma ele tem relação com a intenção da outra pessoa. No caso ali dos tios, foi agressivo e realmente foi traumático porque foi uma coisa muito agressiva. Foi um tio, né? Um tio ali que, poxa, era no meu porto seguro, né? Ah, e ainda o tio dele ameaçava se ele ficasse falando no meio da conversa de adulto, ah, vou te devolver lá pro teu pai. E ele morria de medo do pai dele, né, que era alcoólatra, agressivo e tudo mais. Ou seja, um programa horrível, né, de medo, né, muito medo. Então, ali houve uma intenção de assustar a criança, né, ou criou-se um condicionamento realmente agressivo. Mas nem sempre a intenção é maldosa, depende muito da interpretação da criança, tá? Vou te dar um exemplo. Eu, sempre quando chegava a época de Natal, eu ficava desanimado, assim, me vinha uma sensação muito ruim. Como se fosse uma depressão sazonal. O que é depressão sazonal? É quando você tem depressão numa determinada época do ano. E eu tinha. É como se eu tivesse uma depressão, não diagnosticada, né? Eu falo que eu tinha, mas vou falar que no Natal eu sempre ficava desanimado. Começava luzinha de Natal, musiquinha de Natal, eu ficava numa tristeza assim absurda. E daí eu busquei isso, né? Eu busquei isso dentro de mim. E quando eu vi, eu estava na casa da minha avó. Eu tinha também ali lá pelos meus 5 anos de idade. Eu estava dentro da casa da minha avó. E na casa da minha avó era tudo muito enfeitado pro Natal. Era tudo muito temático, até a louça, né? Então era musiquinha, era estátua, era tudo assim. E eu lembro que meu pai falou que ia no banheiro. Tava eu, meus pais, meus irmãos. Meu pai falou que ia ao banheiro. E eu falei pra ele que não. Né? Falei, não vai, porque todo ano você vai, você perde quando o Papai Noel chega. Criança ingênua, né? Era meu pai, né, que falava que ia no banheiro e voltava vestido de Papai Noel, óbvio. Mas eu ali, criança, não sabia. Então eu não queria que meu pai perdesse o Papai Noel, que ia chegar. Aí meu pai falou, não, preciso ir no banheiro, e meu pai foi. Quando meu pai foi no banheiro, o Papai Noel chegou. E o Papai Noel chegou, eu lembro que eu olhei na memória, tá? Quando eu estava fazendo o trabalho. Eu olhei pro sapato do Papai Noel e falei, nossa, o sapato igualzinho do meu pai. E eu saí daquela memória. Só que eu saí com uma sensação de
de tristeza muito grande, como se eu tivesse me sentido enganado, sabe? Nossa, fui enganado, mentiram pra mim. Foi a minha interpretação quando criança, né? Foi a minha interpretação. Pô, os pais estavam ali falando que meu pai, provavelmente ali que eu descobri, né, que Papai Noel era o meu pai, Papai Noel não existia, etc. Ali que eu descobri tudo. Então eu sentia isso, eu sentia essa questão de ter sido enganado, né? Então, aí eu falo da questão da intenção do adulto, né? A intenção dos meus pais era me enganar, era me fazer mal? Óbvio que não, era para divertir. Pô, Natal, meu pai vai lá, se veste de Papai Noel, aquela brincadeiraiada toda. A interpretação foi minha, a responsabilidade é minha. É o que a gente fala, né? A gente não tem culpa dos nossos traumas, mas a gente tem responsabilidade. A nossa responsabilidade de mudar isso é nossa. A gente tem duas opções quando a gente se depara com algumas dores que nós temos. Principalmente dores de pais agressivos ou de pais que realmente fizeram mal, igual, por exemplo, os tios desse cliente meu. Ou você fica culpando eles e cai no arquétipo de vítima e fica se lamentando o resto da vida, ou você se cura disso. A responsabilidade é tua. Eu que vou ficar carregando isso daqui. Aí entra muito a terapia do perdão, né? Do perdão, você perdoar as pessoas que te fizeram mal. E ali entra toda a questão do por que eu sou como eu sou. Por que eu sou assim? Por que eu sou desse jeito? Então talvez você tenha aí buscado algumas coisas, né? De dentro de você, enquanto eu fui falando, enquanto eu fui contando esses casos, para você se entender, para você entender o que está dentro de você e como que você lida com isso hoje como adulto, né? Talvez você tenha ligado alguns pontinhos, tenha tido alguns insights. Se você teve alguns insights, coloca aqui no comentário, tá? Eu vou deixar a live gravada, tá? Todas as lives vão ficar gravadas, tá? Vai ficar com um mini curso aqui para vocês no Insta. Você pode assistir a hora que você quiser, tá bom? Na semana que vem, na segunda-feira, a gente vai entrar para uma outra parte, um pouquinho mais maior, né? Entender um pouquinho outras coisas ali em relação a isso, tá? Como que a gente é, como é. Aqui eu tô falando mais da parte quando a gente é criança, a gente tá com o nosso neocórtex aberto, né? O subconsciente está aberto, a gente absorve tudo. Mas aí a gente vai entrar em outra parte dali da vida, tá? Para segunda-feira que vem a gente conversar, beleza? Fiquem com Deus, meus queridos. Deus abençoe vocês e até mais.